Bom dia, queridos. Grazi Bittencourt do canal Homem Flor. E hoje eu vim falar sobre um assunto que vira e mexe aparece nos meus grupos. Vira e mexe tem alguém me perguntando: Grazi, minha suculenta tá desidratada. Como que é a receita do complexo B? Então vamos lá. Como você percebe sinais de desidratação numa suculenta sua? Quando acontece isso aqui, olha. Essa aqui é a famosa orelhinha de Shrek, que já tá ficando com caule lenhoso. Eu adoro. E vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, nessa folha. Vocês percebem que ela não está redondinha, que ela está como se fosse com rugas, murcha. Por que que isso aconteceu? Porque São Paulo pulou a primavera. Sim, estamos ainda em meados de setembro e o nosso verão já chegou. 33, 34, 32 graus. Gente, isso é clima, temperatura de verão. Só que com um detalhe, não está tendo pancadas de chuva como tem no verão. O tempo está super seco. Então, a desidratação acontece de uma maneira muito mais rápida, muito mais veloz. Sol forte e tempo seco. Eu estava regando as minhas suculentas no inverno a cada 15, 20 dias. E com a loucura das vendas, com a loucura dos grupos, e faz caixa, correio e tal, eu não olhei especificamente para minha orelhinha de Shrek, que toma um solzinho. E eu tirei o sombrite da minha sacada para fazer essa adaptação. Pode ficar sem o sombrite? Sim, pode ficar sem o sombrite. Só que eu tenho que aumentar a rega. Então, chegou a hora de eu hidratá-la de uma maneira mais eficaz. Digamos assim, de uma maneira mais rápida. E eu posso fazer isso usando o complexo B. Aquela vitamina que a gente encontra em farmácia humana. Existem 3 apresentações: gotas, que aqui em São Paulo é muito raro de encontrar, xarope, que é esse líquido que a gente encontra, e comprimido. Se você encontrar na versão xarope, como a minha, você vai usar 1 ml. Então, eu uso uma seringa para medir e misturar em 1 litro d'água. Se você encontrar na versão gotas, são 20 gotas em 1 litro d'água. E se você encontrar na versão comprimidos, 1 comprimido para 1 litro d'água. Então, eu tô ensinando para vocês o que eu vou fazer com a minha suculenta. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho exatamente 1 litro de água. Essa daqui é uma vasilha de 1 litro. Água filtrada que eu tô usando. Grazi, por que você tá usando a água filtrada? Porque o meu filtro é o filtro de barro. E ele diminui o cloro. Então, olha só. Vou medir. Tem um cheirinho doce. 1 ml. Peraí que eu tô com uma bolha enorme de ar aqui. E a bolha de ar não faz parte do 1 ml. É 1 ml de complexo B. Então, olha aqui. 1 ml do complexo B. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá difícil de dar o foco. Mas podem confiar, pessoal, é 1 ml. 1 ml do complexo B. Vou colocar na água. Vou dar uma mexidinha. A água vai ficar assim, no caso do xarope, amarelinha. Tá parecendo verde por causa da minha camiseta azul no fundo. E eu vou regar a minha suculenta abundantemente até escorrer pelo fundo do vaso. E depois, Grazi? Depois eu deixo ela na sombra. Porque se eu colocar a minha suculenta novamente no sol, o poder do sol já tem a secura no ar.
o poder do sol na desidratação é muito mais rápido do que a eficácia do medicamento, da vitamina. Então, eu vou regar abundantemente e vou mantê-la na sombra até ela se recuperar e ficar gordinha e hidratada. Então, o ideal seria que eu tivesse com o meu pulverizador aqui. Vou buscar, olha só, me mostrar um outro caso pra vocês. Um cacto que está na sombra. Por quê? Porque aqui tá bem nítido. Ele tá com sinais de desidratação. Ele tá com ruguinhas, como se fossem pé de galinha. Grazi, como você rega? Você rega todo dia? Não. Eu não vou. Quando a gente recebe a suculenta na nossa casa, que ela veio dos correios, a gente pode fazer essa solução, pegar as raízes da suculenta e deixar até 2 horas nessa solução para ela absorver e a hidratação é mais rápida. No caso a planta já está envasada. Eu não vou toda vez desenvasa a planta, põe ela na solução, planta, rega, tira a planta, põe ela na solução, planta, rega. Não tem cabimento, né? Então, vou mostrar para vocês. A gente vai regar a nossa suculenta abundantemente até a água escorrer pelo fundo do vaso. E depois eu só vou regar novamente quando esse substrato estiver seco. Grazi, quantos dias vai demorar? Não sei, não gosto de receita desse, eu prefiro passar o conceito para vocês. Vai depender do vaso que ela tá plantada, do tamanho do vaso, vai depender do clima da sua cidade, vai depender se está chovendo ou não, se o tempo tá seco, há quanto tempo não chove. Vai depender de uma série de fatores. Se o seu substrato é um substrato drenante ou não. Vamos ver aqui. Ó. Já tá pingando. Ok? Está pingando. Agora eu coloco o meu vaso num ambiente de sombra. E vamos observar. Grazi, eu posso fazer esse procedimento? Que horário? De preferência na parte da manhã. Porque a planta tem na sua célula uma substância não, um componente, digamos assim, uma estrutura chamada estômato. O estômato é responsável pela absorção da água pela planta. E esse estômato se abre logo pela manhã. Ainda não. E também se abre, aí ele se, para absorver a água, ele se fecha para evitar a desidratação, a evaporação da água pelas folhas e pela própria estrutura da planta. E depois ele volta a se abrir no final da tarde, por volta das 4 até umas 5h30, 6 horas. Ó, começou a pingar. Então agora eu vou voltar o meu cacto para a região onde ele estava. Então eu posso regar minha planta em 2, só para não escorrer em mim, em 2 momentos. Pela manhã, que é o ideal, ou no final da tarde, antes do sol se pôr. Porque aí os estômatos se fecham, a gente rega a nossa planta à noite, a planta não absorve a água como ela poderia, o substrato se mantém extremamente molhado, existe uma grande chance de você ter problemas com fungos. Então, assim, não recomendo rega das plantas após as 6 horas, ok? Quantas vezes vou fazer isso?
depende de quanto tempo vai demorar para o seu substrato secar. Você vai ter que ficar de olho, para que, principalmente também, para que não aconteça o que aconteceu com a minha. Combinado, gente? Então, mais uma vez, a gente vai usar 1 ml se for xarope, 20 gotas se for em gotas, ou 1 comprimido para 1 litro de água, tá? Vou deixar descrito aqui no vídeo a receitinha, para que vocês não se percam e possam cuidar das suas plantinhas, que o verão tá chegando. Pelo jeito vai ser daqueles, e a gente não pode deixar as nossas plantinhas morrerem. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!